Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Tô no Pod. Primeiramente quero agradecer aos nossos patrocinadores. Sphinx Produtora, produza seus conteúdos como podcast, vídeos institucionais, videoaula, vídeos comerciais, transmissões ao vivo com equipamentos profissionais de última geração. Faça seu orçamento e venha gravar aqui na Sphinx Produtora. Sphinx Produtora, a marca do gato. A Mídia Rio, descubra como os painéis de LED podem transformar a sua marca. Seja notado e conquiste novos clientes. Localizado no Dimension Office Park, na Abelardo Bueno, número 1. E Barra da Tijuca Notícias. Nossa convidada de hoje é cirurgiã dentista, minha dentista, me dá licença, odontopediatra, periodontista, implantodontista, especialista em harmonização orofacial, falei certo, doutora? Falou. Orofacial, mestranda em harmonização orofacial, sócia proprietária da clínica odontológica Millennium, aonde eu sempre vou, né, doutora? Sim. Fica onde mesmo? No Shopping Millennium. Shopping Millennium. Sócia proprietária da clínica Eleve, tá certo, doutora? Tá certo. Obrigado pela presença, doutora Camila Calazans. Prazer em estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Eu já conheci esse espaço, né, pela internet. Estava doida para conhecer pessoalmente. Realmente está muito lindo. E vamos para a nossa entrevista. Obrigado. É aqui na Sphinx Produtora, esse espaço maravilhoso. Maravilhoso. E hoje, doutora Camila, provavelmente, quem assistir esse episódio até o final, galera, não terá mais dúvidas a respeito de como promover uma saúde bucal, qual a importância do fio dental, qual a pasta de dente que devo usar, né? Qual o melhor tipo de escova de dente? Devo escovar a língua? O que fazer para combater o mau hálito? Cuidar da gengiva é tão importante quanto escovar os dentes? Doença periodontal pode causar morte? Nossa! Quando devo ir ao dentista? Doutora Camila, primeiramente, o que levou a senhora a seguir a carreira de dentista? Bem, acho que meu irmão é dentista também. Hoje ele não exerce mais, mas ele fez odonto primeiro e eu fiquei encantada, né, com a quantidade daqueles instrumentos e acabei entrando na odontologia, assim. Eu sempre fiquei na dúvida entre medicina, né? Inicialmente eu tinha prestado vestibular para medicina e aí depois eu acabei mudando para odontologia acho que por conta dele. Ah, que bacana. É uma carreira linda. Se eu pudesse fazer também, mas... Então vamos começar por onde, doutora Camila? É por escova ou por pasta de dente? Pasta de dente. Pasta de dente. Sim. Qual a pasta de dente mais recomendada para prevenir as cáries, doutora Camila? Tem a pasta que contém a flúor, né? O flúor hoje é a substância de maior combate à progressão dessa doença. Sim. Né? E hoje a Anvisa regulamenta isso muito bem. O indicado é que essa pasta tenha entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor, ou seja, partícula por milhão. Sim. E aí você pode, né, até me fazer essa pergunta, poxa, mas é difícil, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se a pasta... Muita gente me faz essa pergunta, fala, é tão difícil, né? Porque a letra é pequena, mas da mesma maneira que a gente é ensinado pelos nutricionistas a ler rótulo de alimento, a gente deve ler o rótulo da pasta, né? Colocar um O é difícil, é pequenininho, mas aí você pega essa informação que eu dei agora, entre 1.000 e 1.500, é o quanto a pasta tem que ter. E, além disso, né, normalmente eu sempre falo, eu oriento os meus pacientes por ser periodontista, ele já sai de lá do consultório com a pasta que eu indico, com já a escova, exato. Se houver necessidade, o enxaguante. Então, normalmente, essa indicação, quando o paciente vai a um mercado, ele já está com essa indicação de cirurgião dentista. E se não está, o ideal é que esteja. Eu não vou mentir para a senhora não, mas não é normalmente não, porque muita gente que eu chego lá e fico olhando ali,
Como eu também, que eu tô sabendo agora, que a senhora é minha dentista, mas não me passou esse bizu aí não. Mas eu vou falar um negócio pra senhora. Eles esquecem, gente, eles esquecem. Por causa da Anne, que eu me dei bem. Por quê? Porque a gente olha lá, vou dar um exemplo, falar o nome aqui da marca aqui, não é propaganda, não estamos ganhando nada com isso. Por exemplo, a Oral-B tá lá embaixo, porque parece que quanto menor valor, né? Parece que fica ali embaixo no nosso pé pra gente não ver para comprar o mais caro que tá lá em cima, que é Colgate, Total 12, essas coisas. E a Oralzinha B tá lá, azulzinha, R$ 1,99. O pessoal que tá vendo aí sabe que é R$ 1,99 no Guanabara. Sim. Né? Ou no Mundial, sei lá. Sim. E aí a pessoa realmente não sabe. 1.500 ppm, 1.600. A pessoa olha lá, 25, uma pasta de dente de 60 gramas. Colgate. R$ 1,99, uma pasta de dente da Oral-B, azulzinha, R$ 1,99 com a mesma grama. E aí? E aí que você vai comprar, que couber no seu bolso, e você tem que saber como você usar, né? Porque não adianta, não é a pasta de dente que vai promover ou você ter uma saúde bucal maravilhosa, né? E sim o ato mecânico da escovação. Então, o que couber no seu bolso, se ela estiver regulamentada e estiver dentro dos padrões da Anvisa, acabou. É a pasta que você vai comprar. E também tem aquelas diferençazinhas ali, doutora, né? Que um coloca um verdinho ali, que é para dar um sabor melhor, bota de tutti-frutti, mas na realidade aquilo não muda em nada. Não muda. Mas a gente tem que olhar o rótulo, tá? Sim. Porque, assim, há uma mudança, sim, e a gente precisa só estar atento a isso daí. Quanto tem de flúor, se você tem uma indicação específica, a gente tem que olhar se aquela pasta tem aqueles componentes que a gente indica. Então, tudo vai depender, mas você pode comprar a pasta mais barata, sim. Então, galera, tá vendo? Olha a dica que a doutora Camila Calazans está dando. Essa dica aí, galera, serve, dá aquele joinha. Eu não gosto nem de ficar pedindo, mas você dando joinha, o vídeo vai para mais pessoas e as pessoas ficarem sabendo essas dicas. Porque muita gente não sabe, né, cara? E é de graça. Eu até espero um pouquinho. Aperta lá, vai lá, se tiver no computador ou no telefone, dá lá aquele sinalzinho de joinha. Pronto, acabou. Se quiser se inscrever também, bem, melhor ainda. Sim. Agora, doutora, para as pessoas que têm aquela sensibilidade no dente, que vai beber alguma coisa gelada, tem uma sensibilidade, né? Sim. Como é que funciona a gente escolher a pasta de dente correta? Porque muita gente também, às vezes, não vai ao dentista. Estou falando isso para a senhora, sincero e honestamente, que nem todo mundo tem uma grana. Às vezes, a pessoa que está assistindo realmente tem dificuldade de ir no dentista. Ou então acontece de uma hora para outra. Caramba, hoje meu dente está sensível. Essa sensibilidade, ela pode dar de uma hora para outra, ela já vem constante e se a pasta de dente realmente que está lá vai escolher, vai acabar com essa sensibilidade, o que está escrito lá. Bem, foram muitas perguntas Sim. aí. Calma, que foram muitas perguntas. Se a pasta da sensibilidade, ela vai funcionar para isso, sim, as pastas hoje ela tem componentes, funcionam. Elas têm componentes, mas primeiro a gente precisa entender a etiologia, né? Da onde surgiu, o que está causando essa sensibilidade. Normalmente uma hipersensibilidade dentinária, né? Quando você tem uma raiz exposta. O que está causando? Mas a gente tem alguns componentes, nitrato de potássio, arginina, cloreto de estanho, nas pastas de dente, que vão atuar exatamente na sensibilidade, fazendo uso prolongado. Mas existem casos em que essa pasta não resolve. Outras, a gente precisa intervir de outra maneira, né? Mas a sua pergunta é que elas funcionam sim. Então, o dentista é que vai avaliar se ele vai indicar uma pasta obliteradora, que é uma pasta que funciona como uma barreira. Ela veda ali o canalículo, que faz aquela troca e o paciente para de ter a sensibilidade. E existem pastas que vão agir diretamente lá no nervo do dente, que tem ação neural. Então, é a gente que vai avaliar. E tem casos em que eu uno as duas pastas para um controle dessa hipersensibilidade. E aí, Pontes, as causas são diversas, né? Aí eu vou ficar aqui um outro podcast falando sobre hipersensibilidade dentinária. É uma dúvida, assim, que às vezes as pessoas... de uma hora para outra, né? De repente a pessoa não deu tempo de marcar uma consulta com o dentista, e já aconteceu comigo. De acordar um dia e meu dente está sensível. Que doideira. Sim. Até para escovar, tá sensível. Não estou entendendo nada, de uma hora para outra. Aí
você chega no mercado, olha lá, pô, será que isso funciona mesmo? Sim. Né? Então... em alguns casos a gente até, né, fala para o paciente, eu não gosto sem olhar o paciente, sem fazer uma avaliação, sair prescrevendo qualquer pasta, mas em alguns casos a gente pede, né, para ele passar e esfregar a pasta, se ela for de ação obliteradora, que aumenta, acelera aí essa melhora na sensibilidade. Continua a sensibilidade, tem que ir ao dentista para realmente verificar. Sem dúvida. Ao menor sinal de sensibilidade, você já tem que ir ao dentista, né? Pode não ser isso. Sim, a senhora estava falando, na pergunta anterior a essa, sobre a pasta de dente com flúor ou sem flúor. As pastas de dente com flúor, elas são realmente indispensáveis? Sim. Elas são pastas, né, onde elas vão prevenir a cárie. Elas têm uma ação antimicrobiana também e são eficazes em todas... São os benefícios, né? São os benefícios, né, da pasta de dente com flúor. São eficazes em todas as idades. E ainda tem acessibilidade, né? Que assim, você encontra esse produto dentro de uma pasta de dente, de uma certa forma barato, onde ele vai prevenir a doença cárie. Agora, outra coisa corriqueira que acontece, e aí eu vou colocar a nossa querida Anne, que está ali atrás dos equipamentos ali, fazendo esse podcast maravilhoso que a senhora está fazendo aqui, ensinando a galera, né? A gente chega no mercado e vê aquelas pastas de dente com aquelas embalagens prateadas, douradas, né? Com informações que deixam... Oi? Alto relevo. Cada pasta de dente sensacional. A gente vê pela embalagem, nossa, meu irmão, é 30 pau, mas, meu irmão, vou levar, porque isso aí deve funcionar. Essa já faz o trabalho sozinho. E ela coloca lá bem grande, né, doutora? Pasta de dente para clareamento dental, né? Sim. Essas pastas de dente realmente clareiam o dente. Olha, galera, essa daí, ó, vai até explicar para a câmera ali se a senhora quiser. Pasta de dente com clareamento dental. Elas funcionam e se são seguras também. Sim. Essas pastas de dente clareadoras, para aquela câmera que eu vou olhar, olha, essas pastas de dente, elas não funcionam. Pasta de dente que promete clarear são pastas abrasivas. Elas desgastam o esmalte. E aí vai acontecer o efeito Cinderela. Que o que é isso? Parece que o seu dente está ficando claro. Ele realmente, no primeiro dia, ele vai parecer que está mais claro. Só que ela desgastou a parte mais nobre que a gente tem do dente, que é o nosso esmalte do dente. Caramba. Então, ela vai desgastar. Aquilo vai ficar poroso, como um queijo suíço. Caramba. Sabe um queijo suíço? Se você pega e bota no microscópio, é como fica um queijo suíço. Fica aqueles poros todos abertos. E ele depois, por isso que a gente diz que é o efeito Cinderela. Acontece logo no início e depois você absorve muito mais pigmentos. E aí, antes de começar a entrevista, eles me fizeram algumas perguntas pessoais e uma delas foi essa. Onde a Anne, que está aqui atrás das câmeras, falou: Camila, sabe o que eu notei? Eu notei que meu dente está mais escuro. E aí eu expliquei o porquê e ela falou, então é isso. Então, ponte, não funciona. E não são seguras por conta que você acaba promovendo. Sim. Se você está promovendo o desgaste de uma estrutura nobre, você vai estar promovendo o que logo depois? Sensibilidade dentinária. Essa dica aí da senhora foi preciosíssima. Sim. Caramba. E aí tem gente que fala assim, uma vez eu ouvi, né? Alguém fez um post sobre clareamento e aí os comentários eram os mais diversos. Aí falaram que o dentista, isso era uma reserva de mercado, que a pasta clareava sim, que na verdade o dentista fazia isso para o paciente poder gastar dinheiro no consultório. E não é, gente. Se fosse assim, eu faria clareamento com essa pasta clareadora e não consigo clarear meu dente com aquilo. Né? A gente não usa, eu não uso pasta clareadora, eu ganho muito no meu consultório, mas eu não uso porque eu sei que ela é uma pasta abrasiva, né? E realmente, clareamento, a gente só consegue clarear, tirar o pigmento lá de dentro do túbulo dentinário com os agentes clareadores em consultório. Poxa. Não tem outro jeito. E eu vou falar um negócio para a senhora, doutora Camila. Que eu lembre, eu acho que no marketing das empresas de pasta de dente, e o que eu me lembre, eu acho que ela nem coloca isso, nem fala isso na televisão, que realmente clareiam os dentes. Que eu me lembre, eu não sei se a senhora
Lembra Sim. de alguma... Acho que eles nem colocam isso. Quer dizer, colocam na embalagem e colocam lá na gândula, né? Isso, na gôndola, né? Do mercado, do né? mercado, coloca lá. Sim. Mas na hora de fazer a propaganda de colocar ali, pasta de dente que realmente clareia os dentes. Eu acho que eu nunca vi isso, não. Então a senhora realmente... Pois é. Eu acho que o mais importante é você perguntar ao profissional, né? Sim. Porque são tantos anos de estudo, Pontes. São tantos que eu acho que, né, eu, na verdade, se eu for buscar alguma dica com uma nutricionista, eu vou perguntar para quem estudou sobre aquilo e as diversas outras especialidades médicas, e a gente tem que ir para o especialista, né? Porque a senhora sabe, a indústria hoje, ela pauta muito, se preocupam muito, as pessoas vão muito pelas embalagens. Então, quanto mais a embalagem é mais bonita, Sim. alto relevo, prateada, dourada e tal, escrito lá que faz aquele clareamento mesmo, o cara vai. O cara, pô, eu não vou ao dentista mesmo, não tem dinheiro para fazer clareamento dental, eu não vou lá na doutora Camila. Mal sabe que nem é tão caro, né? Sim, caro não existe caro. Né? Sim, exato. Na verdade, assim, não é isso que vai dizer se a pasta é boa ou a pasta não é boa, mas é claro que tem as suas predileções, né? Como a gente falou antes, a Anne falou que gosta da pasta que tem um gostinho bom, e também não tem problema algum nisso. É a gente entender, é o cirurgião dentista explicar o que a pasta precisa realmente ter e qual é o papel da pasta. Sim. Né? O papel da pasta, além dele ter todas essas substâncias, mas é para ele agir de forma conjunta com a escovação. Sim. Se você não escovar o seu dente, o ato mecânico de remover a placa bacteriana, você pode comprar a pasta de 70 mil dólares. Exatamente, não vai adiantar, porque você não vai estar executando da maneira correta para remover a placa bacteriana. Doutora Camila, tem muitas pastas de dente que muitas pessoas têm dúvida na hora de comprar e usar, né? Que são as de carvão ativado. Elas realmente cumprem o que prometem? Não. As pastas de carvão normalmente também são pastas abrasivas, então a gente tem que ter cuidado com essas pastas que prometem clarear, porque a função do carvão é essa, né? Clareamento. E aí a gente entra na mesma pergunta anterior, né? Carvão ativado acaba desgastando o dente? Sim, porque é uma pasta abrasiva e a pasta não pode ser abrasiva, tá? Então, carvão ativado eu também não indico para os meus pacientes, da mesma maneira que eu não indico pastas branqueadoras ou clareadoras. Sim, então vou falar uma verdade para a senhora, que a Anne chegou lá no Guanabara, eu gosto de falar o mercado mesmo, que a gente vai no Guanabara, chegou lá, viu a pasta de carvão ativado com aquela embalagem prateada, com alto relevo, carvão ativado, seus dentes vão ficar brancos que nem a da Cinderela. E foi, comprou, e a gente está usando todo dia, já está usando errado. E eu não falei para a senhora, omiti essa informação, e a senhora está falando agora que não é para usar todo dia. Pois é, e aí é muito legal que isso aconteça, esse bate-papo aqui, né? Porque a gente acaba você tendo as perguntas, mas algumas coisas são realmente na hora. E o legal foi ela dizer que notou o dente mais amarelo. Então, a gente está falando com uma entrevistadora que não tem nada a ver, não está ganhando de ninguém. Exato. E simplesmente ela veio com essa dúvida, estou notando o meu dente mais amarelo. Culpa dela. Exato. E aí você não associa, porque você fala, poxa, como é que uma indústria, como é que essa pasta de dente vai promover, vai deixar meu dente mais escuro? Na verdade, indiretamente, e a gente está usando, desgasta. A gente está usando essa pasta como fosse comum. Então, imediatamente, a gente vai ter que usar a pasta. Então, uma dica que a doutora Camila está dando é que se o pessoal, as pessoas vão lá e compra a pasta de carvão ativado e usa diariamente, ela realmente está comprometendo o esmalte do dente. Isso, exato. E, doutora Camila, há algum risco associado quanto ao uso diário e prolongado dessas pastas? Sim, como eu falei, a hipersensibilidade, né? O paciente pode ter sensibilidade, e a queixa da Anne, ela é uma queixa comum no consultório, de notar que o dente está mais escuro. Sim, uma dúvida também. Muitas pessoas também, já deve ter acontecido até com a senhora, na verdade. A gente vai numa casa de praia ou vai numa casa que já há muito tempo a pessoa não está usando, aí vai no banheiro, chega lá, está aquela pasta de dente lá, largada lá, não sei de quantos meses, de quantos anos. E a gente, às vezes, não leva, né? Desavisado, chega lá, pega a pasta, ela já sai já com aquela, igual uma massa na escova de dente. Aí eu pergunto à senhora,
se ela tiver com prazo de validade vencido, ela vai me fazer mal? Olha, matar não vai não. Ah, ainda bem. É porque eu não morri, porque eu já fiz isso, já usei pasta de dente. Mas ela, de casa de praia, né, gente? A validade do produto, ela vai interferir diretamente na eficiência, né? Na eficácia dos produtos que ali estão. Então, ela é uma pasta que não vai ter a mesma eficiência, né? Então, o flúor vai estar comprometido, a quantidade. Se ela for uma pasta de sensibilidade também, tudo aquilo vai cair mal por terra. Não vai fazer. Não, o mal não vai fazer. Mas o que pode acontecer, né, dessa pasta? Além dela perder a efetividade, pode acontecer alguma proliferação bacteriana ali dentro dela. É bom que a gente jogue fora e não use coisas vencidas, né? Mas se acontecer, Camila, vai fazer um mal? Não vai fazer um mal muito grande. Matar não vai, mas a gente não deve usar coisas vencidas, nem pasta de dente, né? Uma outra dúvida também que a gente tem, que muita gente tem, é sobre as diferenças de marcas de pasta de dente. Eu acho que a gente até falou isso anteriormente, que é aquela Colgate Total 12 que custa 20 e poucos reais. Uma Oral-B que custa R$ 1,99. Ou até uma importada. Tem Oral-B de R$ 1,99? Nem eu sei. Porque a senhora não vai no Guanabara, a senhora vai... Eu vou no Guanabara. Fala aí, o supermercado chique que ela vai, da Barra aqui. Claro que eu vou no Guanabara. Carrefour? Zona Sul, Zona Sul. Não, é claro que eu vou Zona no Guanabara. A senhora nunca vai achar uma pasta de dente de R$ 1,99 no Zona Sul, esquece. Não, é porque eu acabo que eu não compro, né? Eu não compro pasta que eu acabo ganhando. Tem outras pastas de dente também, que tem até importada, né? Tem. Uma que a senhora já até me deu, que eu anotei aqui, Crest, Marvins, tem Curaprox, tem diversas... Isso é tudo regulado, não tem diferença. Não adianta o cidadão chegar lá, a gente ser bem rápido, que não adianta chegar lá, galera, não adianta chegar lá, vir uma pasta de R$50 com a embalagem bonitona e se desfazer da Oral-B de R$ 1,99. Vai e olha os 160 mil ppm de flúor, entre 1.000 e 1.500 partículas por milhão de flúor. Então, galera, acabamos essa parte de pasta de dente. Vamos agora sobre escova de dente. Também é outra coisa, né? Outra dúvida que a gente tem pra caramba. Qual é o melhor tipo de escova de dente para garantir uma boa higiene bucal? Bem, a melhor escova de dente é uma que seja cabeça pequena, cerdas macias. Cabeça pequena para que a gente consiga limpar todas as superfícies. E se você tem uma cabeça muito grande, você não consegue chegar nas áreas mais posteriores. Então, a indicação é que seja cabeça pequena e cerdas macias. Ah, sim. Desculpa. E as escovas elétricas? Elas realmente são melhores que as manuais? Olha, não tem nenhum trabalho mostrando, né, sobre a eficácia da escovação mecânica e da escovação pelas escovas elétricas, que uma seja melhor do que a outra. Não existe. Então, qualquer uma das duas você pode utilizar. A escova elétrica, eu vejo ela lá no consultório como um incentivo, né? Às vezes o paciente, eu que sou periodontista, que vejo essa parte de gengiva, às vezes a gente nota que ele, no retorno, ele não volta muito colaborador. Então, é uma estratégia que a gente tem de repente, dar um incentivo para esse paciente, para ver se ele consegue melhorar ali a escovação. Então, eu vejo muito a escova elétrica como esse incentivo. Além dela ter suas funções, assim... É uma função muito bacana, né, nos pacientes que têm realmente dificuldades motoras, que não conseguem exercer. Então ela tem porquê dela existir, sem dúvida nenhuma, e ela é muito importante. Então, qual é a melhor? Não existe a melhor, né? Existe a que o paciente se adapte melhor, e quando você coloca esse paciente na cadeira, você veja que ele está bem controlado. E aí pronto, é a escova que vai ganhar ali para ele. Eu não vou mentir para a senhora, não. Quando eu era moleque, eu acho que até é legal aí para as pessoas que têm filho pequeno, quando eu era moleque, dava uma preguiça à noite para ficar escovando de dente. Aí ficar lá, vai escovar o dente, garoto! Pô, eu pegava lá a pasta de dente, escova de dente, ficava lá na frente. Pô, mãe, eu quero dormir, eu quero ver não sei o que, tô lá com a escova de dente. Eu acho que essa escova elétrica é até bom para a pessoa. Legal. Filho, eu vou comprar uma escova elétrica aqui para você, para não ter história, para você ter preguiça de escovar o dente quando for dormir. Pronto. Exato. Ela é um incentivo, como eu te falei, né? Ela é uma novidade. Aí a escova elétrica,
Na criança realmente funciona muito bem. Tem muito adulto que gosta também. Aí eu pergunto à senhora, é mito ou verdade que não devemos escovar o dente depois do café ou depois de bebidas ácidas? Essa daí... Olha, isso daí também é bem polêmico, né? Mas vamos lá. Normalmente, tá, Pontes? Eu até oriento todos os meus pacientes. O café é uma bebida ácida, né? E toda bebida ácida, assim como a água com limão em jejum, teve uma época aí que estava todo mundo tomando, né, para dieta, ou até os atletas usando repositores energéticos como o Gatorade. Isso daí são bebidas que alteram o pH da boca. Eles baixam o pH da boca. E uma boca com um pH ácido é uma boca que está favorável à perda dos minerais. Então, o recomendável... Não, e aí a gente pedia para o paciente aguardar 30 minutos para que houvesse o equilíbrio desse pH bucal, para que não houvesse dano ao esmalte do dente. Mas agora, recentemente, teve um trabalho mostrando que não há diferença significativamente relevante para essa abordagem. Mas assim, ainda precisam de outros trabalhos, de outros estudos, e eu ainda no consultório ainda oriento para que os usuários de bebidas ácidas, como eu lhe falei, que estão fazendo dieta, que bebe muito café, que faz uso do Gatorade, eu peço para guardar para escovar o dente. A senhora já me falou isso lá no seu consultório e eu realmente espero um pouquinho depois de tomar um café, né, Anne? Anne também... porque na verdade o que a gente tem visto muito hoje em dia, e é muito importante a gente falar aqui, é o envelhecimento precoce desses dentes, né? Essas lesões a gente via muito em idoso e hoje a gente vê pacientes jovens tendo essas lesões. Então fica um alerta que realmente a mudança de hábito, o estresse, porque o bruxismo também causa isso, né? Caramba. E hoje a população vive estressada. E a mudança realmente de hábito teve uma mudança na condição bucal, periodontal desse paciente. Hoje a gente vê os jovens com envelhecimento precoce, né? Com lesões cervicais, que a gente chama de lesão cervical não cariosa, né? Ou seja, é uma lesão, não é cárie, não cariosa, mas são lesões. Então, hoje a gente observa muito isso. E está muito relacionado à dieta, ao estilo de vida. E realmente a gente precisa ter um acompanhamento. Quando eu digo a gente, até eu mesmo, porque eu era uma paciente que fazia bruxismo e não sabia que fazia, mesmo eu sendo dentista. Caramba! Depois a gente pode fazer até um podcast sobre bruxismo, que é bem legal essa história. Sim. Bom, então, a gente... nós passamos pela pasta, passamos pela escova. Agora vamos falar talvez de um dos hábitos mais importantes no cuidado que a gente deve ter com a saúde bucal, que é o fio dental, doutora. Sim. E aí, me fala qual a importância do fio dental na saúde bucal? Bem, em termos de percentual, 50%. Ele é importante. 50%. 50%. O fio dental, se você não remove a sujeira entre os dentes com o fio dental, eu costumo dizer para os meus pacientes que é como se a gente estivesse entrando no chuveiro, limpa a parte da frente e esquece de limpar a parte de trás. É a mesma coisa. Tem muita gente que ainda não tem esse hábito ainda, né, doutor? Pois é, mas o fio dental ele é importantíssimo para a prevenção tanto de cárie entre os dentes, quanto de doença periodontal e também do mau hálito. Sim. Né? A falta do fio dental é uma das maiores causas de mau hálito, junto aí com a falta da escovação da língua também. Então se liguem, galera. E fio dental. E quem usa lente? Lente de contato tem que usar, né? Ah, sim, com certeza. E a Anne falou o quê? Lentes de contato. Né? A lente de contato teve uma moda muito grande aí de todo mundo colocando lente, desgastando os dentes que não havia necessidade de colocando lente. Hoje o que a gente vê no consultório é um retorno desses pacientes, que muitas das vezes as lentes não foram muito bem feitas, e aí o paciente passa a ter outro problema, que é a doença periodontal. Né? É mesmo? Exato. E aí porque são lentes que não estão totalmente adaptadas e acabam acumulando resíduo. Né? Então, realmente, esse é um paciente que tem que ter o cuidado redobrado. Olha aqui, vou falar um negócio para a senhora, tá? Vou falar um negócio para a senhora agora. Eu não vou falar o nome, não, mas já teve jogador com esses problemas aí. Já teve. Já teve jogador de futebol muito importante. Como é o nome do cara que faz fofoca na televisão lá? Léo Dias? Eu não sou Léo Dias, porque se eu dou uma de Léo Dias, olha, gente, ia falar o nome do cara.
Exato. Não, tem Qual a vários. frequência que a gente deve usar o fio dental? Então, o fio dental, se você usar ele uma vez à noite, né? Fez a sua última refeição, usou o fio dental, mas tem que ser à noite. Não adianta você usar o fio dental durante o dia, porque durante o dia depois você vai se alimentar e aqueles restos alimentares vão estar ali entre os seus dentes. Então, escolher um horário à noite tem que ser obrigatoriamente obrigatório à noite, né? e uma vez ao dia já está suficiente para você não ter nem cárie nem doença periodontal. E também tem diferença, né? Tem diferença de fio dental também. Tem um fio dental lá, que é Oral-B, eu acho. Olha como é que eu estou entendendo bem. Independente de marca. Tem um fino e tem o outro da Johnson & Johnson. Estou falando desses nomes, porque tudo vai patrocinar aqui no nosso podcast. Que ele é mais larguinho. Então, existe o fio e a fita dental, né? Fio e fita. Fio e fita. Eu gosto... Mesma coisa. Eu gosto mais da fita. Eu acho que como a área de superfície dela é maior, eu acho que limpa mais. Mas tem paciente que já faz uma excelente higienização com o fio dental. Então, isso vai muito de gosto, do que você orienta o seu paciente, do que ele ali... Camila, gostei mais do fio, gostei mais da fita, mas ambos, se você fizer direitinho, vão estar ali suficientes para limpar aquela região entre um dente e outro. Show de bola. Então eu vou contar um segredo para a senhora que eu não falei. A senhora falou assim, Luiz, fica me chamando de Pontes, né? Luiz, Pontes. Você passa o fio dental, você escova com essa escova de dente, compra essa pasta de dente... Mas, cara, tu também tem que escovar a língua. Pô, só que eu tenho um problema, cara. Quando eu vou escovar a língua, eu vou lá à noite, viro, porque a minha escova de dente é chique, né? Que a senhora mandou comprar. Que eu te dei, né? Te dei uma escova da terra. Que vem já com as bolinhas para escovar a língua. Só que quando eu vou escovar a língua, caramba, né, Anny? Dá maior ânsia de... não vou nem falar o que é. Então, na verdade, passar o fio dental, escovar os dentes, escovar a língua, isso daí é aquela tríade que o paciente tem que fazer para ele ter uma boa saúde. Camila, mas eu tenho ânsia de vômito. Você pode lançar mão do raspador de língua. Raspador de língua. Aonde eu acho isso? Qualquer farmácia. Eu também tenho ânsia de vômito com a escovação, porque a escovação você tem que fazer aquela fricção. E isso em alguns pacientes leva à ânsia de vômito. Então, usar um raspador onde você encosta e puxa de uma vez, né? Encosta e puxa, até você sentir aquele raspador que não está saindo aquela saburra, ele é um excelente artifício para quem tem ânsia de vômito, tá? Sim, então, tem um pessoal que... Tem pessoas assim, às vezes, que têm mau hálito. Isso aí pode causar mau hálito, não escovar o dente? Então, não é meu caso não, tá, doutora? Só sabe que... Sim, né, Anny? Pô, aqui, o hálito aqui, irmão, olha o dentinho, ó. Quem quer ver? Doutora Camila Calazans. Aí, viu? Shopping Millennium. Exato. Avenida das Américas. Fica do 7.707, ao lado do shopping Rio Design, na Barra da Tijuca. Exato. Mas voltando, sim, a falta da escovação da língua é uma das maiores causas do mau hálito, assim como a falta do fio dental. As pessoas falam, eu tô com um problema no estômago. Não. 70% é proveniente da boca. Tá? 70% é da falta do fio e da falta da escovação da língua. Lá atrás na língua fica uma bactéria que solta um gás, né? Um gás que a gente chama de gás sulfuroso volátil. É um gás que tem um cheiro de enxofre. Caramba! Isso. Se a gente não remove, a gente vai estar com aquele cheiro ruim na boca. Da mesma forma que a bactéria entre os dentes, né? Que a gente remove com o fio dental. Se você pega o fio dental, você passa o dia inteiro sem escovar o dente. Você que passamos fio dental todos os dias. Quando a gente chega ao final do dia e você vai passar o fio sai com um cheiro ruim. Você imagina isso hoje, amanhã, depois sem passar. Então, a maior causa de mau hálito é falta de fio dental e falta de escovação de língua. Falta de um chiclete e uma bala house preta também. Não adianta. Agora, já que a gente já passou por isso, né? Pela pasta de dente e tal. Vamos agora mudar um pouco do rumo e realmente entrar no que é a higiene, a importância mesmo da higiene bucal
o que é uma doença periodontal e como ela se desenvolve. Porque a gente já falou os modos, como fazer e tal. A pessoa está com uma doença periodontal. E aí, como é que se resolve isso? Primeiro o que é, né? O periodonto é o tecido de suporte do dente. Né? Então, a doença periodontal é a doença que vai atingir o tecido, né? Todos os tecidos de suporte do dente. Né? Osso, ligamento periodontal, cemento. E o que acontece quando ocorre a doença periodontal? A destruição desse tecido de suporte do osso e os dentes ficam moles. Que com isso? mobilidade. Sim. Isso é a doença periodontal ou periodontite. Né? O osso, o dente, ele deixa de estar num tecido firme e passa a estar num tecido destruído, né, pela bactéria, até que fiquem moles, né, e realmente o paciente perca esse dente. Mas isso, estou falando no estágio avançado da doença. Caramba. E vamos falar na gengiva, né? Quais são os sinais de alerta que a gente identifica algum problema na gengiva? Sim, uma gengiva saudável, eu sempre dou essa dica. Uma gengiva saudável, ela tem aquela coloração rosada, clarinha. Uma gengiva doente, tá aquela gengiva avermelhada, sangrante, escova sangra, passa o fio sangra. Alguns já começam a falar: "Ih, Camila, minha gengiva parece que meu dente está aumentando". A gengiva ela vai subindo, né? Porque você vai perdendo estrutura por dentro e a gengiva vai realmente subindo, causando essa retração gengival, né? A gengiva vai subindo na parte de cima e descendo na parte de baixo. Isso são sinais clínicos de inflamação, né? Sente quando escova o dente? Um pouquinho de dor você sempre vai sentir. É um paciente que, como não tem hábito do fio, tudo que encosta ali dói. Então a gente sempre tem que ensinar. Tem que passar o fio dental. Se sangrar, deixa sangrar, porque a inflamação indo embora. Tem gente que faz o quê? Faz o contrário. Passa o fio, tá sangrando, para de passar. Acha que machucou. Não existe machucado que sangre, né? Não existe isso. Você não tem nenhuma doença sistêmica, alguma hemofilia, não tem nada disso, então não tem por que sua gengiva sangrar sozinha. Ela só sangra porque ela está inflamada. Tá? Então, quando passar o fio e a gengiva sangrar, é um sinal clínico de inflamação. Pessoal. E é possível reverter a doença periodontal nos estádios iniciais? Sim, é possível sim, que é a gengivite. Né? A gengivite é uma doença, é a fase inicial da doença, onde é reversível. Se você se você introduz os hábitos de higiene, passar fio, escovar os dentes, escovar a língua, ali a gengiva em 2, 3 dias ela já vai melhorar. Significativamente já melhora ou acaba? Já melhora, já acaba, né? Mas se você voltar a deixar de passar o fio, deixar de escovar novamente, ela vai voltar de novo a ter a gengivite. E a doença periodontal é muito grave, doutora? E qual o perigo que se corre em não tratar logo no início? Então, Pontes, ela é considerada uma doença grave porque ela é uma doença inflamatória crônica, né? E toda doença inflamatória é uma doença ruim, né? Ninguém quer ter o corpo inflamado. E as pessoas tendem a separar, achar que a cabeça está separada do corpo, né? Então, se você tem uma inflamação na sua boca, você, com toda certeza, você tem uma inflamação no seu corpo, né? Falando assim, dando exemplos bem básicos, né? Bem populares, o atleta, né? Por que o rendimento do atleta é comprometido? Porque é mediador inflamatório ali naquele atleta. É mesmo, doutor? Com toda certeza. Então, a cabeça não está separada, eu sempre costumo dizer isso para os pacientes, não está separada do corpo. Se você tem uma inflamação na boca, você é um paciente inflamado, né? E aí você perguntou o que isso pode causar, né? E hoje a gente já sabe que a doença periodontal, ela era fator de risco de algumas doenças. Quando o paciente tinha diabetes, ele tinha chance de ter doença periodontal. Quando ele tinha uma cardiopatia, a gente também tinha chance de ter doença periodontal. Hipertensão também. Hoje a gente sabe, Ponte, que é uma via de mão dupla. Ou seja, o paciente que tem doença periodontal, ela pode interferir numa diabetes, ele pode interferir numa pressão e ele pode interferir em algum problema cardiovascular. E
Com a progressão da periodontite, ela Sim. pode levar à perda dos dentes, doutora? Claro, com toda certeza, porque há uma destruição do tecido de suporte, né, desse dente, e o dente acaba ficando mole e perdendo esse dente, né? Me diz uma coisa, qual é o grupo de pessoas que deve se atentar mais se atentar a respeito do risco de desenvolver a doença periodontal? Sim, boa pergunta. Pacientes diabéticos, tá? Porque já são pacientes inflamados, pacientes hipertensos, pacientes com problemas cardiovasculares, tá? As grávidas também a gente tem que ter uma atenção maior, né? Porque elas têm muitas ânsias de vômito e aí deixam meio mais ácido, acabam não querendo escovar. Então, esses são alguns dos grupos que a gente deve ficar em alerta, né? Para o risco de desenvolver doença periodontal. Em relação a quem tem problemas cardíacos com as doenças periodontais, a relação uma com a outra? Tem muita. São diversos trabalhos muito fiéis, realmente, que já provam a relação da periodontite com cardiopatias, né? Sim. Se eu não me engano, no Journal of Periodontology, que é uma revista muito fiel aí, que produz, né, que tem trabalhos muito fiéis, ele diz que o paciente que tem periodontite, ele tem de 20 a 30% de chance de desenvolver cardiopatias. Caramba. Então, assim, é um dado muito relevante. Então, totalmente associado. E por que isso, Ponte? Porque os mediadores inflamatórios são os mesmos. Sim. Os gatilhos são os mesmos, né? Interleucinas, TNF-alfa, são os mediadores inflamatórios dessas doenças, eles são os mesmos. Então, uma pode interferir na outra, né? E na doença cardiovascular, ainda por cima, ela tem uma interferência dentro do endotélio, ali dentro da artéria, né? Promovendo, facilitando a formação de coágulos. Caramba, ali dentro. Sim. E a respeito daquela pergunta anterior, até para esclarecer para as pessoas, eu posso estar até errado, mas é o que a senhora falou, para as pessoas se atentar, assim, quem tem filho, ou quem tem um amigo, um irmão, um parente, que às vezes gosta de jogar um futebol, praticar uma atividade física e chega em casa reclamando, caramba, me machuquei de novo, caramba, tive distensão no músculo, caramba, estou me machucando sempre. E às vezes, pessoal, assim que a doutora está explicando, pode ser até um problema de doença bucal, não é isso? Uma periodontite, alguma coisa, não é isso? Eu posso estar enganado. Não, a pessoa está ali com a cárie, alguma coisa. O rendimento, né, desse paciente, se ele está inflamado, né, é como eu estava explicando agora. Isso. Né, a periodontite é uma inflamação crônica e qualquer inflamação crônica vai liberar mediador inflamatório. Sim. Né? Esse mediador inflamatório, ele pode atingir qualquer, a própria musculatura, ou seja, o rendimento desse atleta vai estar comprometido. Né? Essas inflamações recorrente, dentro ali do endotélio, da parede, não faz a indução dessa formação desses coágulos por conta da inflamação recorrente, da mesma maneira é no atleta, né? Da mesma maneira é no atleta. Ele pode interferir, né, nesse rendimento, porque promovendo lesões musculares, né, e mais riscos dele se machucar. A senhora deve atender, deve ser um dos cuidados principais para quem é jogador de futebol, sem dúvida, atleta. A gente atende muitos atletas, né, atletas de alto rendimento, e a parte periodontal hoje, ainda bem, graças a Deus que isso está muito difundido. Sim, hoje a gente já recebe muita indicação de cardiologista, de endocrinologista, pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica, ele tem que estar com essa parte periodontal totalmente equilibrada. Então, ainda bem que a periodontia, Pontes, hoje a gente consegue enxergar, né, e difundir aí para um maior número de pessoas o risco dessa doença, que não é uma brincadeira, ela não atinge só os dentes, né? Ela atinge realmente... Muito importante. Sim, diversas outras doenças sistêmicas. Então, o pessoal tem que prestar bastante atenção e realmente procurar um dentista, sempre estar ali se consultando com o dentista, porque às vezes... Principalmente com o periodontista, Ponte? Depois que a doença já está lá, né, instalada, é complicado, né? Porque às vezes você vê lá na clínica, a gente é uma clínica multidisciplinar, cada um faz uma especialidade.
E é todo mundo muito bom, mas às vezes um não sabe fazer a área do outro, Sim. não entra Sim. ali na área do outro. Então, por exemplo, o meu sócio, ele vai saber identificar que tem algo errado, mas ele não vai saber dizer que tipo Pode de falar o nome doença. dele, que eu acho que eu conheço, hein? Sim, Dr. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Exato, assim como os diversos outros dentistas da minha clínica. Então, cada um tem uma especialidade. Então, a gente aqui está falando realmente da importância da periodontia, né? Seja o periodontista que for, porque às vezes o paciente acontece muito lá no consultório. Sim. O paciente chega, tem acesso ao dentista, e aí uma paciente veio me procurar para fazer implante, né, que é a minha outra especialidade, e eu falei, poxa, a gente primeiro vai ter que tratar a sua doença, porque você tem doença periodontal. Ela falou, não, Caramba. eu tenho acesso, Camila. Nossa, eu vou sempre ao dentista. Isso acontece muito, porque o periodontista, ele sonda esse paciente, ele vai fazer um exame que não é radiográfico, não é nada disso, é um exame clínico, que é muito... É inerente à profissão, é inerente à especialidade. Sim. Então, são os periodontistas que vão fazer esse diagnóstico. Sim. E as doenças da gengiva, doutora? Sim. Elas podem... A senhora está falando sobre... A gente está falando a respeito das doenças bucal. Sim. Então, eu estou aproveitando e falando sobre... A senhora está falando sobre gengiva, de sangrar e tal. Essas doenças de gengiva, elas podem também causar infarto ou AVC? Pode causar? Pode, né? Se a gente chegar nessa... voltando lá para aquela parte da interferência, né? No endotélio, na liberação desses mediadores inflamatórios, ele pode ser, sim, considerado um fator de risco. Sim. Né? Para um AVC e para um infarto, sim. E também é verdade que o tratamento da periodontite ela pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares também? Pode? Sim, essa via de mão dupla, né, que eu falei. Então, acontece muito no consultório, né? O cardiologista, ele tratou desse paciente, o paciente está totalmente medicado. Hoje, a gente já recebe essas indicações. Vai lá agora no dentista, ver se está tudo certinho, ver se você está com a parte periodontal equilibrada para que não tenha nenhum problema. Então, é uma via de mão dupla, né? O que a gente quer é eliminar inflamação. E qual é a relação, a senhora pode explicar para a gente, qual é a relação entre a doença periodontal e o diabetes? Toda, né, Ponte? Tem total interferência, né? Essa tal da via de mão dupla que eu acabei de explicar. Então, um paciente diabético descompensado é um paciente que toma remédio e mesmo assim a doença não está sendo controlada. Hoje a gente já tem essa real noção de que pode ser algo proveniente da doença periodontal descompensada. Então, tem diversos trabalhos mostrando a melhora no controle desse diabetes, no controle dessa glicemia após fazer o tratamento periodontal. Sim, agora a gente vai falar sobre a relação da doença periodontal com Alzheimer. Ah, sim. Né? Sim. Há evidências que doenças periodontal pode estar relacionada ao desenvolvimento do Alzheimer? E como isso é explicado? Né? Sim, com toda certeza. Se eu não me engano, foi ano passado, né, que teve uma revisão sistemática, que é um trabalho muito fiel, mostrando que eles conseguiram identificar a porfiromona gingivalis, que é um dos micro-organismos da doença periodontal, né? Ela, através da corrente sanguínea, ela pode ir para o cérebro. Caramba, né? Ou através da corrente sanguínea, ou do nervo também, já mostraram essa via né, de entrada. E a porfiromonas entrando lá, né, passando essa barreira hematoencefálica, né, entrando dentro do cérebro, ela pode realmente promover essa neurodegeneração, assim como tem a interferência em outras doenças neurodegenerativas. Sim, é a pergunta que eu ia fazer para a senhora. As inflamações crônicas, além do Alzheimer, né, tem outras doenças neurodegenerativas? Tem, existem outras. Até respondendo, eu acabei já me antecipando. Mas existem sim, e ela pode, né, justamente por atravessar essa barreira hematoencefálica, ela pode acelerar, né, esse processo de degeneração cerebral, né, e declínio cognitivo, a morte dos neurônios, levando a essas doenças neurodegenerativas. Boa, doutora, show de bola. Mais uma perguntinha. Tá. A senhora poderia nos dizer quais os cuidados recomendados para os idosos com histórico de doença periodontal? Bem, o idoso,
eu tenho um paizinho idoso, né? Então, o que a gente quer é eliminar qualquer sofrimento. A gente tem que manter esse paciente sempre sendo avaliado ali no consultório. Os idosos, eles têm algumas peculiaridades. Há uma diminuição na salivação do idoso. O idoso, por si só, já tem alguns desgastes. Aquele desgaste que eu te falei que seria fisiológico, normal no idoso, que os jovens estão tendo, ali pode gerar alguma hipersensibilidade, né? Então, a gente controlar ali, talvez com restaurações, olhar realmente se está tendo alguma progressão de doença. Então, o idoso, eu acho que a gente precisa manter o idoso bem próximo, principalmente porque o idoso vem acompanhado dessas doenças sistêmicas também. Então, a gente precisa entrar em contato com os médicos, saber se está tudo bem, né? Para que para que ele consiga manter os dentinhos deles até aí. Muito bom. Eles irem embora, né? Porque qualidade de vida, hoje a gente aumentou pra caramba aí, né? A expectativa de vida, a gente está vivendo mais e eles estão vivendo mais e muito bem. Então a gente precisa manter esses dentes para que eles se alimentem melhor e a gente consiga promover uma melhor qualidade de vida para eles. Excelente, que bom. Um conteúdo valiosíssimo, doutora Camila Calazans. Doutora obrigada. Camila Calazans, nome bonito, né? De onde veio Calazans, doutora Camila? Da minha mami. Minha mãe não está mais aqui conosco, mas ele vem, é uma misturada. Se eu te contar, Nordeste com Espanha, uma misturada. E é um nome Calazans. forte, bonito, né? Camila Calazans. O meu vem, né? Grande parte da minha família Calazans está lá no Nordeste. Então, doutora Camila, foi um conteúdo realmente... Não foi conteúdo, acho que a senhora deu uma consulta aqui, gratuita para quem assistiu. Espero que tenham gostado. Eu fiz um convite, a senhora já até aceitou, né, antes da gente começar, né, o próximo episódio, um próximo episódio que a senhora vai fazer. A senhora vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o papel do dentista na harmonização orofacial, que é a mais nova, quer dizer, é uma especialidade, né, da odontologia. É uma especialidade regulamentada pelo nosso Conselho Federal de Odontologia. Sim, com certeza. E eu vou entrar um pouquinho, que agora eu estou fazendo mestrado, né? Estou dando aula nessa parte também. Sim. E está tudo interligado, né, Pontes? Está tudo na mesma face. Muita gente está torcendo o nariz, tá, doutora Camila? Muita gente. Mas eu acho que isso daí, essa briga, eu acho que a gente não tem nem que levar em consideração, porque o dentista, ele sempre estudou a face, né? Sim. A gente, a vida toda, que sou ainda mais que faço a parte de cirurgia, só estudei anatomia facial. Sim. Então, eu não sei outra coisa além de anatomia facial. Então, é uma especialidade nossa, assim como é dos dermatologistas, não vou entrar nesse mérito, mas é uma especialidade da odontologia e só serviu para complementar os nossos casos. Por exemplo, uma outra parte da periodontia é a parte estética, que ninguém fala, né? E quem faz é o periodontista. Cirurgias estéticas. Então, o paciente tem um dente pequenininho e aí, quando ele sorri, a gente nota que ele está totalmente desarmônico para aquele sorriso. Somos nós que, através de exames de escaneamento, através de guias cirúrgicos, a gente consegue deixar esse dente maior para aquela face. Caramba. Então, a gente sempre trabalhou com harmonização facial, que na verdade era orofacial, né? Dentofacial. Então, a gente sempre usou parâmetros, pontos cefalométricos, tá? Que são pontos que existem na face. A ortodontia tá aí, faz isso desde sempre. Para você colocar um aparelho, você tem que saber os traçados cefalométricos. Então, dizer que a face não faz parte da odontologia é totalmente... não faz parte... Sim. Na verdade, tanto né? Que as pessoas sofrem um acidente e vai no hospital, tá lá, né? O bucomaxilo tá lá para receber esse paciente politraumatizado. Reconstrói tudo, né, doutora? Ele vai reconstruir a face desse paciente, né? Então, o dentista, ele só estuda anatomia facial, né? E aí, o Pontes, essa história de virou o nariz e tudo, vão existir maus profissionais em todas as áreas, né? Quantos médicos aí, doutores bumbuns, que foram presos e tiveram o CRM cassado, quantos estiveram aí no mercado. Da mesma maneira que existem maus
profissionais dentro da odontologia, dentro da nutrição, dentro do direito, dentro de qualquer especialidade. Sim. Então, a gente está falando de bons profissionais, né? Dessa carreira que é tão bonita, que é a harmonização orofacial. Então, e está sendo tão feita de uma forma linda pelos cirurgiões dentistas. Então, no próximo episódio, vou esperar essa consulta, essa aula. A senhora vai dar essa aula aí sobre a harmonização facial. Está super na moda, né? Super na moda. Exato, as pessoas estão se cuidando mais. Sim, as pessoas estão se cuidando mais, os homens, as mulheres, sabe? Há uma procura muito grande. Eu acho que por esse aumento da expectativa de vida, da qualidade de vida, da gente entender, né, sobre o exercício físico, isso tudo está interligado para que esse paciente se cuide mais de uma forma geral. Né? Então, a estética ela está associada com uma melhor qualidade de vida também. Faz bom para a vaidade da pessoa, né, Sim, cara? Com certeza. Há pessoas que não ligam e está tudo bem. E para quem liga, eu acho que é um mercado, assim, é uma oportunidade muito grande, né? Você vê pessoas hoje com 70 anos, mulheres maravilhosas que você não diz que tem 70 anos, né? Sim. Então, elas estão envelhecendo bem. Não é fazer nada exagerado, porque eu nem curto isso, nem é do meu feitio e não é da minha prática de trabalho. Eu não gosto de trabalhar assim. Mas o que eu vejo é que a gente tem feito um trabalho muito bonito aí, contribuído para o envelhecimento, né? Para o gerenciamento do envelhecimento. Cara, tem mercado para todo mundo, é só ser bom. Todo mundo, exatamente. Se a senhora é especialista, se está lá, se pode, se está dentro da legislação, dentro da lei, regulamentado. Se existe uma lei que entendeu? Exatamente. Não tem que ninguém torcer nariz, que não sei o quê. De forma alguma. Pelo contrário, né? Eu acho que tem tanta coisa bacana que uma especialidade acrescenta na outra. Sim. Então, é uma besteira essa coisa da briga. Se a pessoa é um profissional bom, não tem... Olha, só para você ver, né? Quando eu me formei, alguns aninhos atrás, falavam assim, jogavam um balde de água fria, falavam, poxa, a odontologia... o Rio de Janeiro é o local que tem mais dentistas por metro quadrado no mundo. E falavam do bairro da Tijuca, né? E aí você vê. Então, todo dentista que fosse da Tijuca seria fadado ao insucesso, né? Sim. E não é o que a gente vê. Eu tenho aí amigas com um sucesso maravilhoso em odontologia. Então, não é isso. É o que você faz, é o que você estuda, é a carreira que você quer trilhar, né? E dentro da área de saúde... Ponte, tudo muda. Você vê aqui quantas coisas eu disse que eu fazia, hoje eu não faço mais. A ciência, principalmente na saúde, ela está em constante movimento. E quem não estuda fica para trás. Né? Nesses meus 20 anos de formada, eu tenho muitos cursos mesmo de pós-graduação, né? Pós-graduações reconhecidas pelo meu Conselho Federal. Não são cursinhos de dias, né? São pós-graduações mesmo. E o que eu vejo é que eu não paro de estudar, nunca. Né? E a coisa de uns 5 anos atrás eu entrei para essa nova especialidade e continuo estudando. Então, não tem jeito. Quem para de estudar fica para trás, na saúde principalmente. E, assim, só para salientar que realmente o Brasil é o primeiro... em consumo. Nos melhores dentistas do mundo. Formação de dentista do mundo. Brasil, Japão, Suécia, Estados Unidos. Sim, o brasileiro. Coreia do Sul. Mas só que o Brasil está ali entre os primeiros. Inclusive, em 2019, a gente teve uma brasileira chamada Thelma, eu não lembro o sobrenome dela, que ela faz parte da Associação Brasileira de Odontologia, né? Da ABO, né? Da ABO, e ela, em 2019, foi considerada como a maior dentista do mundo. Então, é uma brasileira. E hoje nós somos, né, ali no patamar ali acima ali de vários países como o maior formador. Sem dúvida, nós temos muitos pesquisadores brasileiros que enriquecem aí nosso banco de dados, né? E muitos são os pesquisadores brasileiros. Eu posso ficar aqui citando vários. Eu tenho alguns, né, que eu tenho admiração profunda mesmo por contribuírem para a periodontia, contribuírem para o implante e agora contribuírem também para a harmonização orofacial, que era uma especialidade que você não tinha artigos muito de peso, né? Você era uma coisa mais superficial. E
assim, a gente entrou com tudo aí, fazendo a pesquisa. A gente tem muitos dentistas que estão publicando muita coisa, sim, e muita coisa em revista número 5, né? Em nota 5, revista boa, revista de peso, porque tem isso, né? Sim. Eu não sei se você sabe, mas tem um trabalho. Que trabalho? Que trabalho, que peso é esse trabalho? Né? A gente precisa entender que depois do Covid a gente teve muitos cientistas, novos cientistas, né? Verdade. E realmente quando eu entrei agora para o mestrado, eu entrei para isso, né? Sim. Eu falei, bem, eu gosto dessa área da pesquisa também, mas a minha intenção realmente é a pesquisa voltada para a prática. Sim. Né? O que me embasa para que eu faça dentro da minha clínica de forma segura. E eu acho que se a gente fizesse isso daí, ia ter muito menos intercorrência, ia ter, sabe, muito menos dor de cabeça. Sim. Aí, e essas coisas que a gente vê horrorosas nos jornais, que isso daí não diz sobre uma classe, né? Diz sobre o mal profissional em todas as áreas. Então vamos esperar o próximo, né? Vamos. Já está convidada, a senhora vai... Obrigada. Vai ser até bom para as pessoas também que estão na mesma situação da senhora, que estudaram, vão estudar, quer estudar, para parar com essa cultura de quem já é dermato, já é de outra área médica, e que os profissionais do odonto não possam seguir a mesma carreira. Sim, isso já e tá que muito tire consolidado. um pouco essa obscuridade aí das pessoas ficarem virando o nariz para as pessoas que estão ali lutando, estudando, adquirindo conhecimento para melhorar a vida das pessoas como a senhora. Né? Eu quero mandar um abraço agora aqui para a gente não esquecer logo, daqui a pouco já está terminando, para o nosso amigo, né, o Dr. Luiz Gustavo. Quero mandar um abraço também para o meu amigo, o escritor Rio Santi, que ele é lá de Campos, é um capitão da Polícia Militar, escritor, escreve vários livros. E assim, esses são os meus alunos. Se quiser deixar o seu alô, que a gente vai para o nosso bate-bola. Tá ótimo. O meu alô é para todo mundo, né? Para que a saúde bucal seja aí bem difundida, que a gente use o seu canal para que espalhe essas informações, porque a saúde começa pela boca, isso é uma grande verdade. E que a gente consiga, né? Difundir aí um pouquinho da odontologia, da importância da periodontia para todo mundo. Sim, é tão bom ter um sorriso bonito que nem o meu, né, doutora? Aí, Anne. É ótimo. Desde que seja... tá vendo? Ficou amarelo. Meu amarelo? Vai mudar aí, ó, tá vendo? Aí, vamos galera, fazer um clareamento. O que vocês acham? Doutora Camila, uma paixão, vamos lá. E viajar. Viajar. Pô, esse pessoal com dinheiro é tudo viajar, né, Anne? Todo mundo que a gente pergunta aqui, todo mundo cheio de dinheiro. Deus, aí. Uma paixão, viajar. Aí eu vou perguntar o lugar, olha só, vai, um lugar. Eu tenho uma paixão pela França. Olha. Uma comida. Comida? Bem brasileirona. Feijoada. Uma bebida. Vinho. Tem algum tipo de vinho assim? Algum vinho? Não, o vinho do momento. Vinho é momento, né? O vinho é momento. Verdade. O vinho depende, é o vinho pode da ser praia, sozinho, o vinho do amigo, pode ser sozinho. Ou então vendo um Netflix, bem acompanhado. Exatamente. Verdade. Sim. Um hobby. Um hobby. Deixa eu ver. Gosta de fazer um hobby assim que você... Olha, tem um hobby... indo para França, viajando. Então tem um hobby que eu não faço mais, mas eu gostava muito. Eu montava cavalo. Eu gosto, eu gostava, mas eu não tenho mais tempo, tenho medo de me machucar. Machuca minha mão, já era, né? Vou ficar sem trabalhar. Eu conheço um amigo que tem vários cavalos. O Marquinho, né, Anne? Marquinho. Qual é o nome da pizzaria para a gente fazer a propaganda do Deck? Pizzaria Deck. Fica lá no condomínio Mandala. Maravilhosa a pizza do Marquinhos, da Lorena. São os donos lá, são amigos nossos. O Marquinhos tem vários cavalos na hípica. A filha do Marquinho, ela... É Marquinho o que mesmo? Boba. Marquinho Boba. A filha dele faz campeonato de hipismo. Que legal, eu fazia também. Um esporte, a senhora já falou. Uma música, fala uma música aí, uma música legal. É bom saber o que dentista gosta. Gosta de ir pra França. A única coisa que ela é que nem assim as pessoas normais é a feijoada. Uma música. Feijoada, samba, pagode. Música, samba, pagode. Pierre Jean, eu vou de tudo. Eu vou do
Pagode pra Pearl Jam. Samba pra Pearl Jam. Caramba. Aí tem uma música também que eu gosto muito, que assim, que é uma música que meu pai gosta. E aí eu ouvi muito que era uma música... E vou cantar. Olha que Vai eu já cantar? cantei. Eu já cantei aqui de Como gente, Te eu Amo. não me atrevo não, por isso que eu sou dentista. Pode cantar aí. Mas é aquela música do Chico Buarque, do Guri. Não sei se você lembra. Olha Chico, aí, olha aí, o meu guri, olha aí. Ó, olha aí. É o meu guri. E ele chega em casa... Essa música é linda. Pô, é linda. Linda. E um livro? Um livro que eu li há pouco tempo, que foi um livro que me ajudou assim numa fase muito importante, é aquele Alegria e Triunfo, né? Um livro de desenvolvimento pessoal. Alegria e Triunfo. Bom Sim, mesmo? Bom. Vou procurar Desenvolvimento e vou pessoal, e eu achei bem interessante, assim, muitas coisas na minha vida hoje eu lembro do livro e faço, então e dá certo. Fica a dica aí, pessoal. Sim. Esse pessoal aí, ó, mestrando aí em harmonia facial, falando no livro, aí pode comprar que... Tô fazendo propaganda do livro, não. Livro é muito pessoal, né? É pessoal. Depende também do momento do livro. Mas todo livro para um desenvolvimento pessoal é bom, Camila. Doutora Camila. Eu né? acho sim. Camila. Camila, qual é o filme que você gosta? Filme tem vários. Filme vai de ET. ET. A Anne gosta de ET, né, Anne? Gosta, Anne. E todo Toy Stories que existe. Tem vários. Mas qual? Mãos Talentosas. Ai, Cuba Gooding Jr. Esse mesmo. Esse O filme único médico negro que separou irmãos siameses. Sensacional. E fundou uma associação médica não sei o que é o nome, é difícil, só para vocês que estudaram muito sobre medicina, sabe falar, mas foi o único que fundou nos Estados Unidos. É sensacional, é emocionante mesmo. Aí tem Mais aquele Um Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. É outro filme legal. O ator morreu, né? O ator morreu, acho, era um estudo. Morreu, eu acho que morreu sim. Show de bola. Deixa eu lembrar, tem mais algum? Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes. Tem muitos filmes bons. Gênio Indomável. 1997. Robin Williams e Matt Damon. Tá vendo cinema? Show de bola. Obrigado, doutora Camila, pelo bate-papo, que na verdade foi uma aula e uma consulta para quem ficou até aqui, chegou até o final. Espero que o pessoal não esqueça para dar aquele joinha, que é uma forma de agradecimento pelo seu tempo, pelo conteúdo que você deixou aqui para a gente, para as pessoas que assistiu até agora. Valeu muito a pena. É uma gata, com todo respeito, Anne. A minha dentista é muito gatona, com todo respeito também ao seu marido, ela é casada, né? Para quem não deixou aquela curtida, vou pedir de novo para dar aquela curtida, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Pô, todo mundo fala isso, né, cara? Todo mundo fala, aí, né? Dá lá 500 pessoas vendo. Esse negócio aqui, ó. Olha como é que eu tô famosa. Olha aqui, não é possível. Ó. Aí dá lá 500 pessoas viram, mas quando vê o joinha, dá 10 joinha. O joinha tem que dar mais. Tem que dar mais, conteúdo, tem que curtir a coisa do amigo. Exato, incentivar. Tu acredita que os próprios amigos às vezes não se inscrevem, cara? Verdade, parece que a gente tá aqui fazendo um negócio de graça, eu não tô ganhando nada com isso. Pois Tá exatamente. criando conteúdo para as pessoas, né? Um bate-papo bacana. Exato. Foi um privilégio novamente contar com a senhora aqui no podcast. Muito obrigada. Né, doutora Camila. Foi realmente uma consulta. Sucesso na sua vida, que Deus continue grandemente te abençoando a você, te dando cada dia mais sabedoria, que te dê saúde, que Deus te dê muita saúde para você continuar tendo forças para realmente ajudar as pessoas, porque não é só dinheiro, né? Às vezes a pessoa, eu vou fazer as coisas porque eu vou ganhar muito, que isso a pessoa faz porque gosta, porque vai melhorar a vida das pessoas. E é assim que eu penso, quando a gente faz por amor, com certeza, com fé em Deus, Deus prospera. Sem dúvida entendeu? nenhuma, a gente nunca deve fazer as coisas só pensando em dinheiro. Todo mundo que fala, eu vou fazer só para ganhar dinheiro. Cara, às vezes dinheiro é tudo, né? Dinheiro realmente ajuda. Mas quando você faz o que gosta, nem é trabalho. Não é trabalho. Se torna realmente um prazer. Sem dúvida nenhuma. Eu queria agradecer o convite. E né? também falar como te acha, né? Não vamos esquecer. Sim. Então, gente, a minha clínica é ali no Shopping Milênio, né? Na Barra da Tijuca, ao lado dali do Rio Design. Clínica Odontológica Milênio. Estamos ali há 17 anos no mesmo lugar.
E minha equipe é fera, né? E tem pela página social também? Tem. A rede social é com.odontologia. Com? Tá? Com, que é clínica, é a abreviação de Clínica Odontológica Milênio, .odontologia. É como nos acham. E o meu Instagram pessoal é doutora Camila Calazans _. Então, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, vale prazer enorme estar aqui. E eu queria terminar essa noite, tá, gente? Porque, não sei se vocês sabem, já são quase 11 horas da noite. Hoje foi dia de muito trabalho e ainda viemos para cá. Então, eu queria terminar dizendo que eu aprendi muito com meu pai, né? Que ele, assim que eu me formei, eu era muito novinha, 21 anos, e ele falou assim, olha, lembre que quem está sentado aqui na sua cadeira poderia ser sua mãe, eu, sua avó. Então, faça sempre o seu melhor. O dinheiro, ele é consequência. Isso que você falou, ele sempre falava, né? E eu levo isso para minha vida. E a gente lá no consultório, lá na clínica, a gente tem realmente essa meta. E por isso que eu acho que somos uma clínica que prosperou, que viveu da odontologia, né? Que sobreviveu a todos os percalços que tiveram na odontologia, que a gente teve uma fase muito ruim aí. Sim. E nós nos sentimos sobreviventes mesmo. E o nosso lema, a minha equipe, ela é formada por, né, Dr. Rafael Boaventura, doutora Carolina Araújo, doutora Camila Ávila, se eu esqueci de alguém, gente, Dr. Gustavo Dias, Dr. Sérgio Paiva, e vários outros profissionais que a gente não cuida de dente, a gente cuida de gente. Sim, maravilhoso. Então, antes de tudo, a gente cuida de gente. E talvez seja isso que você falou, é o amor que a gente coloca, que faz aí o nosso sucesso. E é isso aí, pessoal. Tudo sem Deus é nada. Sim. Tá certo? Terminamos aqui o nosso episódio de hoje do Tô no Pod, gravado aqui nos estúdios da Sphinx Produtora, aqui na Barra da Tijuca. Obrigado pela sua audiência e pelo seu precioso tempo. Até a próxima e muito obrigado.